Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos agora no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 13. Era quase a época da festa da Páscoa judaica. O que é a Páscoa judaica? Não é a mesma Páscoa que nós conhecemos nos dias de hoje, aquela com o coelhinho, que aliás não tem nada a ver com a Bíblia, essa história de coelhinho. Também não é aquela dos chocolates e presentes. O que é então a Páscoa judaica? É uma maravilhosa celebração de vida, de libertação. Você já conhece a história do povo de Israel quando saiu do Egito? Então, celebra-se essa história na Páscoa judaica. Era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. O Evangelho de João, ele nos apresenta algumas viagens de Jesus em Israel que a gente não viu em Mateus. Mateus não apresenta tantos detalhes. Vamos lembrar que Jesus começou no Evangelho de João lá no sul de Israel. Depois ele foi lá para o norte, onde houve o casamento em Caná da Galileia. E agora, chegando a Páscoa, ele vai para o sul, para Jerusalém. E por que aqui então se diz subiu para Jerusalém? Porque Jerusalém é no monte, é mais alto mesmo. Então se trata sempre de Jerusalém como subir a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. O que estava acontecendo aqui? Jesus, quando entrou no templo, ele não viu um ambiente de adoração. Ele viu um comércio. As pessoas naquela situação, naquela maneira de expressar a sua fé, elas faziam isso com ofertas de animais. E havia todo um comércio no templo, porque era muito complicado. Imagina a pessoa que morava longe trazer um animal, como é que faria viagem com o animal? Então a pessoa trazia dinheiro. Imagine você chega lá em Jerusalém com o seu dinheiro e aí você quer comprar um animal, né? E aí alguém fala assim, olha, você só pode comprar animal que é vendido no templo. Porque se você comprar um animal fora, no campo, na cidade, lá perto, quando chegar lá no templo, o pessoal lá que manda no templo vai dizer assim, não, esse animal é impuro, esse animal tem um defeito, olha, achei um defeitozinho aqui nele, não pode ser usado para o sacrifício. Então o seu animal não valia. Aí você tinha que comprar um animal do templo. Aí você chegava com o seu dinheiro. E aí o comerciante do templo dizia, não, o seu dinheiro não vale aqui. Aqui só vale o dinheiro do templo. Então você vai lá naquele cambista, que é meu amigo, que é meu sócio, meu parceiro, e você vai trocar o seu dinheiro pelo dinheiro do templo. Aí você vem aqui comprar o animal do templo. Era assim que funcionava. Perceba então que havia não só um comércio, mas havia uma desonestidade, uma forma de explorar as pessoas, de arrancar dinheiro das pessoas que queriam simplesmente exercer a sua fé conforme foi ensinado na Bíblia. Era essa a cena, foi isso que Jesus viu quando chegou no templo. E pior, aquela área, aquele pátio era chamado de Pátio dos Povos, talvez a sua tradução fale Pátio dos Gentios. Era ali que os não-judeus poderiam adorar ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Então imagine novamente que você fosse talvez nascido numa região, num país idólatra, e você descobre que existe um Deus verdadeiro que criou o céu e a terra. E você tem a oportunidade de viajar até a capital, até Jerusalém, até a capital dessa fé, dessa religião, desse modo de entendimento. E você vai ao templo. E lá você não pode entrar, porque você não é daquele povo, mas foi feita uma área para que você possa adorar. Mas quando você chega, aquela área virou um mercado. E é ali que você vai prestar o seu culto. É o melhor lugar que você tem. Situação ruim, não é? Então, no pátio, Jesus viu essa cena toda e ele fez um chicote de cordas. Ele pegou cordas, trançou, fez um chicote e expulsou a todos do templo. Ele pôs para fora as ovelhas, pôs para fora os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até os que vendiam as pombas e disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Aqui eu vou lhe dizer uma coisa, leia essa porção das Escrituras e tenha entendimento. Como está a sua expressão de fé? Como está o seu ambiente de fé? Leia e faça a sua própria reflexão. Então os discípulos se lembraram da profecia das Escrituras que dizia, o zelo pela casa de Deus me consumirá. Esse consumirá no sentido de que assim, vai me levar até a morte. Porque Jesus, ao fazer isso aqui, ele atraiu sobre si as atenções e os olhares malignos de muita gente, que já começou aqui uma trama maligna contra ele, que o levaria até a morte. Então,
perguntaram os líderes judeus: o que você está fazendo? Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade? Algo do tipo: faça um milagre para provar que você tem direito sobre esse espaço religioso aqui. Pois bem, respondeu Jesus, destrua este templo e em 3 dias eu levantarei. Foi esse o sinal que ele propôs. E eles estavam pensando que ele estava falando no templo toda aquela edificação de pedra, mas ele estava falando do seu próprio corpo. Então eles retrucaram: mas isso aqui tudo demorou 46 anos para ser feito, como é que você vai reedificar em 3 dias? Só que ele estava falando do próprio corpo dele. Então depois que ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram dessa passagem e aí entenderam e creram nas Escrituras e nessas palavras de Jesus Cristo. Por causa dos sinais que ele realizou durante a festa em Jerusalém, muita gente creu nele. Mas ele não creu nessas pessoas. Não é curioso isso? As pessoas acreditaram em Jesus, mas Jesus não acreditou nelas. Por quê? Porque elas acreditaram nele a partir de um ato miraculoso. Ele fez diversos milagres ali. E essas pessoas focavam então nesses milagres e acreditavam mais ou menos com aquela ideia assim: ele é poderoso, ele faz milagres. Mas não com aquele crer de ter a confiança de que Jesus é o Senhor e de entregar a sua vida a Ele. Por isso que ele não creu nessas pessoas. Ele não confiava neles porque conhecia todo mundo. Ninguém precisava dizer a ele como é o ser humano, porque ele de fato conhecia a natureza humana. João, que escreveu isso aqui, que nos legou esse texto maravilhoso, ele era um dos 12 apóstolos, ele era um dos mais chegados de Jesus. Havia Pedro, Tiago e João, que era o círculo mais íntimo, era esse João. Ele era um jovem na época do Evangelho, na época em que aconteceu o Evangelho, e nos escreveu esse texto já na velhice, por volta do ano 90. Quando ele escreveu esse texto, todos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam prontos e em circulação. Então ele conhecia esses textos e ele então nos legou outros fatos e outras visões, outras características diferenciadas. É um evangelho muito rico, com uma linguagem belíssima. Muitos e muitos trechos são como esse, em que João explica o fato, como aqui. Ele não falou apenas que Jesus não creu nas pessoas, mas ele explicou que ninguém precisava dizer quem eram as pessoas porque ele conhece a natureza humana. Essa é uma leitura riquíssima. E com essa leitura eu quero estimular você a fazer a sua leitura devocional, a sua leitura diária. Aproveite que você nos acompanhou até aqui e está gostando, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e comente sua experiência com as Escrituras e com a sua leitura diária. A leitura diária é algo que vai fazer muito bem para você. Você vai incorporar conteúdos e vai incorporar temas e assuntos e verdades à sua vida. Vai ajudar você a ter clareza no seu dia a dia, no seu pensamento. Vai ajudar você a aumentar a sua fé. Eu quero lhe convidar a conhecer também os nossos vídeos do canal. Nós temos até agora já mais de 70 vídeos, todo o Evangelho de Mateus comentado, do começo ao fim. Já entramos em João. Conheça também esse material, vai ajudar você na sua leitura. E, em especial, tenha diariamente essa prática. Leia a Bíblia. Tenha seu tempo de oração. Se você quiser alguma sugestão, aqui na aba do canal, na aba Sobre, eu tenho sugestão de livros, de comentários bíblicos, de Bíblia, mas podemos ir mais direto ao ponto. Eu estou aqui na minha mão com a Bíblia Sagrada da edição chamada Nova Versão Transformadora. Sugiro, é uma das leituras que eu gosto de fazer, uma das traduções que eu gosto de fazer leitura. É enriquecedora, boa, prática, um português acessível, você percebeu na minha leitura, que é o português que nós usamos hoje. É um pouco mais complicado ler em português clássico, arcaico, isso pode dificultar um pouco o seu entendimento, mas não impede. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, volte na próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!